Olá, professor Fernando, tudo bem com o senhor? Aqui é o Hermes de Araújo Cavalcante, do primeiro B da turma de redes. Eu estou fazendo agora esse vídeo explicando um pouco do gênero lírico na literatura clássica, que é o trabalho do senhor do Classroom. E para poder explicar um pouco sobre o gênero lírico na literatura clássica, eu vou explicar um pouco sobre o que são gêneros literários e um pouco sobre literatura. Então, professor, explicando o que é gênero literário, literário é o jeito de escrever, a maneira de expressão. E tem o épico, que são as poesias que narram batalhas, sempre são poemas longos e narrativos. Um exemplo dele é o Lusíadas, de Camões. E o lírico, que é o assunto do vídeo, o lírico é o que sempre está ligado a sentimentos e emoções, que é sempre um poema, que é a predominância da primeira pessoa, sempre tendo musicalidade, e é sempre dividido em versos e estrofes. E também tem o dramático, que trabalha com a encenação, podendo ser em prosa e poesia. A narrativa se baseia em espaço, tempo, personagens, enredo e o narrador. Um exemplo são romances, contos, novela. Um exemplo muito conhecido é o Romeu e Julieta de William Shakespeare. E agora, professor, literatura. Agora na literatura, eu vou não assim explicar o que é, mas eu vou dizer só abrindo assim, falando sobre um pouco sobre ela e dizendo que a literatura ela tem relação com a história. Então, quando a gente fala de literatura, a gente também tem que falar um pouco de história, por causa que a literatura, o modo de escrever, a forma do ser humano pensar mudou ao longo dos anos e criou durante isso as escolas literárias, que são as diferentes representações do pensamento humano, que a primeira foi trovadorismo, de 1189 a 1418, depois veio o humanismo, de 1418 a 1527, depois veio o quinhentismo, mas só que ele não é na verdade uma escola literária, ele é acrescentado só mais de forma para o Brasil, que ele é a representação da chegada dos portugueses ao Brasil, que é de 1500 a 1600. Mas ainda no quinhentismo ainda não tivemos nenhuma representação literária, não tivemos nenhuma obra literária em si. E também o classicismo, que é de 1527 a 1580. E agora explicando o gênero lírico na literatura clássica. E para poder explicar um pouco do gênero lírico na literatura clássica, eu vou ter que explicar um pouco sobre o classicismo, que diferente das escolas literárias, que eu não tinha explicado, só tinha pontuado, só tinha dado notas sobre eles, eu vou falar um pouco sobre ela. E para isso, para poder entender sobre o classicismo, é preciso relembrar o humanismo, que no humanismo, o antropocentrismo, o homem no centro de tudo, era um dos pontos do humanismo, diferente do trovadorismo, que era Deus no centro de tudo. E no classicismo já diz como o nome, é o classicismo, é relembrando as literaturas antigas, lá da Grécia, literatura grega. E para poder entender isso, agora eu vou dar a importância do gênero lírico na literatura clássica, pois foi nessa época que ainda utilizava do humanismo. E também o ser humano, o homem, se questionava sobre a religião, tendo aquela separação nessa época da Igreja Católica, da Igreja Luterana, sobre Martinho Lutero, que teve toda a fecha da tradução para o povo da Bíblia, e também sobre a missão, o sentido da vida do ser humano, o homem se questionava sobre o sentido da sua vida, a sua missão na Terra, pois como no humanismo, o homem procurava o prazer pela vida, a felicidade. Ele queria dar sentido ao que ele estava vivendo, não viver por viver. E marcado pelo hedonismo, que é a felicidade, o prazer acima de tudo. Então essa é a importância do gênero lírico, porque foi nessa época que o homem se encontrava mais naquele sentido emotivo e filosófico. Ele procurava o sentido das coisas, ele não queria mais ter apenas agora, como tinha o trovadorismo, que era o Deus no centro de tudo, não era o teocentrismo. Agora era o homem no centro de tudo, ele queria entender sobre o homem. Era a época onde ele se questionava. Eu espero, professor, que eu tenha explicado de uma forma correta e não tenha saído do sentido do explicamento do gênero jurídico na literatura. E obrigado. Tchau, professor Fernando.